Olá, tudo bem? Entre mim e você. É um podcast criado pela terapeuta de reprocessamento generativo, Clau Reis. Bom, o objetivo é fazer você compreender a importância da terapia em nossa vida, ok? Comece a prestar atenção porque isso é muito importante. Aqui, a conversa é um encontro imersivo com o que somos, com as nossas memórias, quantas memórias, né? As nossas dores, afetos e, principalmente, as nossas transformações. Clau Rei transita entre seus dois países, exatamente, Itália, onde também é natural, e o Brasil, terra de nascimento. Depois eu vou perguntar para ela se ela gosta mais do Brasil ou da Itália, né? Aí é covardia. Bom, Entre mim e você é mais que um podcast, é um espaço para ajudar pessoas que nunca tiveram uma oportunidade de fazer terapia. Eu, particularmente, tenho alguns preconceitos sobre esse tema. Quer dizer, tinha, né? Porque depois que eu conversei com a Cláudia, deixei de ter preconceito em relação à terapia. Porque os motivos são muitos. Tem muitas pessoas que dizem que terapia é para quem está doente da cabeça. Será? Ah, eu não estou louco. Por que eu vou fazer terapia? Ou porque terapia não ajuda em nada. Não ajuda em nada, eu fico falando. O que vai ajudar a gente ficar falando? Eu falo um monte de coisa, o que isso vai ajudar? Bom, tudo isso será esclarecido ao longo da nossa conversa com a terapeuta TRG Clau Reis. Chamou sua atenção? Terapeuta TRG? Tá curioso? Tá curiosa para saber o que significa essa sigla? Bom, aqui está ela, Clau. Me responda, eu falei alguma bobagem em relação a tudo isso? Antes de tudo, muito obrigado por você me convidar para estar aqui em seu podcast para a gente conversar um pouquinho sobre a importância da terapia em nossa vida. Muito obrigado pelo convite. Agora, diga, eu falei muita bobagem até aqui? De jeito nenhum. Não? Você falou tudo. Você falou tudo e eu completo com mais um pouco. Eu estou muito feliz, Gil, em você estar aqui. Eu sei que eu fiz a escolha certa. Eu admiro muito o teu trabalho já há muitos anos, então para mim é um privilégio esse reencontro nosso. E aquilo que você falou é muito importante. A terapia, ela é o começo do fim do problema. Que legal. Então, assim, eu acredito na terapia do momento que eu fiz terapia. E então, quando eu comecei a entrar nesse mundo de terapia, eu já sabia que eu queria uma terapia que tivesse começo, meio e fim. Então, aos poucos, eu fui me adaptando com a ideia. Porque, como você, eu também tinha muito preconceito. Principalmente aquelas terapias que duram anos. Você fica ali 2 anos, 3 anos, 4 anos... e você não sai do espaço, do lugar, você se sente preso na mesma situação, no mesmo problema, e você não vê uma resposta e nenhuma solução para as tuas indagações, as tuas dúvidas, os teus anseios, as tuas dores. E eu sempre digo que quem tem dor tem pressa. Exatamente. Porque a dor, às vezes, a dor da alma, ela atinge muito a dor física, o que se torna normalmente o que nós chamamos de dores psicossomáticas. Exato. Então, quando você tem dores emocionais, elas começam a refletir para todos os lados, né? Agora, como você bem falou, a gente já se conhece há anos, né? A Clau também, ela é locutora, é radialista, né? Além de ser hoje uma excelente profissional na área de terapia TRG. Bom, todo mundo gosta de saber, de conhecer. Vamos conhecer um pouquinho sobre essa profissional, a Clau Reis. Claudinara Reis? Claudinara Reis. Posso falar Clau Reis? Pode, com certeza. Então vai ser Clau Reis. Vamos conhecer um pouquinho como é que você começou, você iniciou esse processo, por que você escolheu essa área de atuação? Então, Gil, tudo começou quando eu fui para a Itália, né? Então, assim, tem uma história, né? Eu venho de famílias de origem italiana. Fui criada, assim, muito próxima da minha avó, por parte de minha mãe, que é de família de italianos. E eu tinha esse sonho desde criança, né? Porque ela contava várias histórias. Então, acabei, em 2003, indo para a Itália. E quando eu cheguei na Itália, como todo o estrangeiro, em terra estranha, eu me senti com muitos problemas
psicológicos, vamos falar a verdade, mas naquele tempo, né, eu ainda era uma menina, digamos, né, da minha faixa de 30 e poucos anos, eu ainda não sabia direito nem o que era terapia e não sabia nem mesmo o que eu ia fazer morando em uma terra distante. Então, eu comecei a aprender a língua, o idioma, e fui indo, eu fui aprendendo a Parla cultura. italiano. Parlo italiano, Parla sim. italiano. Sim, troppo. Eu comecei a me interagir com a cultura e com as pessoas, e então eu entendi muito que naquele país, naquele lugar que eu estava, eu precisava aprender a conciliar a minha necessidade como estrangeira e, ao mesmo tempo, algo que eu fizesse que eu pudesse aprender sobre psicológico, como lidar com pessoas, com o estado, né, mental de cada pessoa. Então, eu fiz cursos, eu estudei, eu fiz um curso chamado terapia geriátrica. Eu tenho outras formações também nessa área do envelhecimento. Então, eu parti para essa área na Itália. Então, Certo. o que nós chamamos aqui de cuidadora de idosos, eu fiz isso por muito tempo. Então, desde o tratamento paliativo, o tratamento físico, pessoas com problemas de doenças degenerativas, pessoas com problemas físicos. Então, a gente faz esse acompanhamento, né? E o que eu percebi? Que eu estava sendo útil e de que, de alguma forma, Deus estava me usando. Isso é maravilhoso. Para isso, né? Eu, como sou uma boa cristã, né? Onde há a presença de Deus, onde há tem acerto. Deus, tem tudo. Então, assim, eu fiz um propósito no meu coração. Certo. Eu vou trabalhar para ajudar as pessoas que precisam de ajuda. Porque esse trabalho é um trabalho muito complexo, é um trabalho muito difícil. Poucas pessoas realmente conseguem abraçar com carinho e olhar para uma pessoa de idade. Por quê? Porque muitas vezes falta empatia, né, Gilmar? Sim, exatamente. Então, com o tempo, eu fui descobrindo que o segredo do trabalho de terapeuta, não só na Itália, o segredo da terapia é você ter empatia. É você se colocar no lugar da outra pessoa e compreender que você precisa sentir as dores para tentar curar. E, às vezes, são as dores da alma. Para a pessoa poder se reencontrar com a sua própria essência. E não é fácil, Ju. É complicado, sabe? A gente precisa ter um autoconhecimento muito grande, né? E isso que você está falando é a terapia com a sigla TRG. Não, a terapia geriátrica, ela é a parte. Ela é a parte. É a Esse parte. TRG que então, tá quando eu, deixando curioso. Então, eu vou te contar. A TRG é uma terapia que ela foi criada pelo Dr. Jair Soares no Brasil já há mais de 10 anos e tem sido uma bênção em todo o mundo. Hoje ele tem em torno de mais de 40 mil terapeutas no mundo. Ele formou já esse número de terapeutas e profissionais? Ele tem profissionais. Existe o terapeuta da TRG, depois tem o Master. Que são... Que é uma outra área. Não, sempre na área de terapia, mas aí engloba mais as doenças mais então, cada parte da terapia, pelo que eu estou entendendo aqui, é o seguinte, cada parte da terapia existe uma área em que você vai trabalhar de maneira mais aprofundada, é isso? Não, é assim, a terapia, ela tem... Já entendi tudo errado também, né? Não, você entendeu tudo errado. Não, a terapia, ela tem um método único. Certo. Ela tem as etapas dela. Que o objetivo central da terapia é o que é? Ela ajudar tem as pessoas. O objetivo, sim. Só que o bom da terapia TRG é que ela tem o começo, meio e fim. Ela não é aquela terapia que você vai levar 10 anos para resolver 2 problemas da sua vida. Porque eu conheço gente que fala, estou há 15 anos na terapia e não mudou nada. Então, deixa eu te contar uma experiência. Será que essa não é a dor de muitas pessoas? Com certeza. Vou na terapia, desisto. Não vou mais. É chato, né? É chato, não vou. Você sabe que um amigo meu que foi pastor, ele se aposentou. É um querido pastor amigo meu. E ele se aposentou e ele falou assim para mim um dia, Cláudia, você tem que parar com essa história, ter essa discriminação, esse preconceito de terapia. Eu me formei
pela TRG, e o dia que você fizer essa terapia, você vai dizer assim para mim, eu também quero. Aí eu falei, então tá bom. Então ele começou a aplicar em minhas sessões. E eu tive terapia com ele, da TRG. Então a gente começou como? Com um método cronológico. O que é o método cronológico? Ele pega lá do útero o teu problema e a gente começa a reprocessar o inconsciente da pessoa. Então, você começa assim, nas primeiras 3 sessões, você já começa a sentir a diferença. Que aquilo que doía, que te fazia mal, te causa uma certa revolta. Daqui a pouco já não é mais isso, daqui a pouco você já fica penalizado com a pessoa que te fez o mal. Aquela situação, aquele momento angustiante. Sabe, Gil, eu tenho atendido pessoas que... Tem uma pessoa que já tinha tentado 4 vezes o suicídio. Hoje, ela fala com a boca cheia. Ela fez até um depoimento, porque como eu criei minha Lady Page, ela foi a primeira pessoa a falar, Cláudia, eu quero fazer depoimento de como é fazer uma terapia TRG. É fantástico. Na 3ª, 4ª sessão, você pergunta, como é que você está se sentindo? A pessoa fala, parece que saiu um peso dos meus ombros. Eu consigo dormir, eu estou conseguindo trabalhar, eu estou conseguindo estudar, eu estou conseguindo ir para academia. Então, assim, ela te tira daquele marasmo, daquela depressão, daquela tristeza. É como se você estivesse dentro de um túnel escuro e, de repente, você visse uma luzinha, uma luz bem forte no final do túnel. Que essa luz é o trabalho do profissional em terapia TRG. Exatamente. Então, foi assim, quando eu fiz, na 3ª sessão, assim, eu falei, meu amigo, o que é isso aqui? Aonde é que tem que eu também quero? Você passou pelas sessões, Passei. Você passou pelo tratamento, Olha, fala-se tratamento? É uma terapia, né? Assim, eu costumo dizer que tudo aquilo que eu faço, primeiro eu testo em mim. Eu sou cobaia de mim. Eu dou minha cara para bater. Eu não sei se eu estou errada. Eu não tenho medo. Aliás, é uma das qualidades ou dos defeitos que um ser humano pode ter, é ou muito medo ou pouco medo, né? Eu não tenho medo. A única coisa, assim, que eu tenho medo é dessas terapias que são, assim, terapias que não terminam nunca. Não, e depois você fica investindo tempo e dinheiro, Gil, e você não vê retorno. O que você vê? Você vê aquele monte de balela, aquela pessoa que fala. Você acredita? E você não sente retorno. Só um sim, detalhe. Fica à vontade. Não, só um detalhe assim, que eu queria te falar. Por favor. Muitas vezes existem terapeutas que eles usam de métodos que, ao invés de te dar um respaldo, um retorno psicológico legal, ele acaba te deixando pior do que quando você entrou. Eu peguei pessoas, falo pessoas porque não são mais de 2. Que estavam com pessoas, com profissionais, que não vem ao caso agora dizer, né? Se são psicólogos ou terapeutas, mas enfim, pessoas que simplesmente cobravam, mas que a pessoa não sentiu nada. Olha aí. É complicado. Isso é sério, né? Isso é muito sério. Então, assim, eu fiquei muito chocada. Muito chocada, por quê? Porque, na verdade, a gente sabe que terapia é um tratamento caro. A gente sabe. Porque é por sessão. A gente sabe que não é barato. É caro. Então, aquele momento que você está ali, tem que acontecer alguma coisa. Tem que dar resposta. Você tem que sair dali sentindo que tem resultado, Gil. Claudinara, eu estou aqui suspirando, prestando atenção em você. É uma enciclopédia você, menina. Imagina. É muito conhecimento, é muito estudo, né? É muito preparo. A gente precisa disso, né? Precisa. Em tudo aquilo que a gente vai fazer, onde a gente vai atuar em nossa vida profissional, Precisa. A gente precisa, sim, de fato, se preparar, estar muito, muito preparado para que possa atender da melhor forma possível o seu público, né? O seu nicho. Então, eu fiz esse preparo para trabalhar com a TRG, eu incluí ali a linguagem corporal e comportamental. Aliás, essa é uma pergunta que a produção preparou aqui para você. Como que a leitura corporal pode ajudar? Tudo. Em tudo.
Tristeza, você observa a pessoa pela tristeza, pelo modo como os olhos. Você observa a pessoa Os como meus caminha. olhos estão falando alguma coisa agora? Que você está muito interessado no assunto. Então, Então, olhar aqui para terapeuta analisar. então, Gil, eu gosto do teu senso de humor, você sabe disso, né? Muito obrigado. Faz uma vida que eu falo isso pra você. É fantástico o teu senso de humor. A recíproca é verdadeira. Eu Você gosto também é uma muito. pessoa muito bem-humorada. Graças a Deus, né? Nós somos filhos de um Humor, Deus que dá né? A gente humor, precisa, né? né? A gente Que precisa. libera esse negócio da endorfina, né? Eu não sei, não vou entrar nisso aí para não passar Libera. vergonha em rede mundial. Mas assim, a verdade é que rir é sempre bom e o melhor remédio. Nossa, quando você vai dar terapia em uma pessoa que está com depressão, com ansiedade, que a pessoa olha para você e fala assim, eu quero morrer. Isso está na linguagem corporal. Sim, também. A pessoa, do jeito que ela anda, do jeito que ela se porta, como ela para na sua frente, você já consegue ter ali uma identificação daquilo que ela tá. Você fala, essa pessoa aí tá com o ombro muito carregado, tá assim para baixo, tá com problema. O olhar dela, a expressão. E é legal que não é só isso, né? Você consegue, por exemplo, identificar a personalidade da pessoa. E se eu né? tentar disfarçar para dizer que tá tudo bem, vocês ainda conseguem captar? Sim. Porque tem muita coisa que... Fala para a pessoa, ria. A palavra... Mas você não vê quantos atores de Hollywood que fingem muito fingem, bem. muito, e no final eles têm uma profunda tristeza e depressão, tanta síndrome, tantos traumas, né? Por quê? Porque eles disfarçam a dor. A dor não tem como disfarçar. As pessoas preferem, escolhem disfarçar a procurar realmente uma cura profissional, uma ajuda profissional. Você sabe, Gil, que tem pessoas que, na verdade, você não vai acreditar no acredito, que eu te falar, se você mas falar, eu acredito. vou te contar. Pode falar que eu acredito. Olha, vou te contar em on, nem em off, né? Conta em on. Tem pessoas que, não é que elas têm medo, elas estão acostumadas com a dor. Tem pessoas que elas gostam, né, de ser vitimistas. Por exemplo, se você diz assim para ela, te dou um exemplo, um filho que casa e a mãe se sente só porque o filho casou, ela é viúva, não tem outro filho, aquele filho único. O que acontece com aquele filho? Aquele filho, obviamente, que ele fica preocupado pela mãe que ficou sozinha, certo. Mas tem mães que elas não aceitam que um filho criou asas e voou e foi criar a sua família, foi seguir a sua vida. Não, elas começam a ser um peso na vida deste filho. É só um exemplo. Não, sim, claro. Aí, quando você conversa com uma mãe dessa, você sabe por que a pessoa não quer cura, às vezes? Por quê? Porque ela gosta de ser vítima. Ela gosta da sua própria dor. Ela gosta de estar nessa posição. Sim. É para chamar a atenção? É para chamar a atenção. É a carência afetiva. Carência afetiva. A carência afetiva. Olha, só essa pauta aqui, só esse tema carência afetiva já daria aí mais uns 15 episódios, né? Daria. E o interessante é que a carência afetiva, ela toma rumos assim absurdos, né? Na vida da pessoa. Tem pessoas que destroem uma vida por carência afetiva. Porque eu sempre digo... Mas isso é sufocante também, não é sufocante? Gil, eu sempre digo uma coisa, né? Até eu digo para as minhas amigas, né? Eu falo assim, gente, se naquele tempo que eu tinha 18, 19 anos, existisse um curso de leitura corporal e comportamental, eu iria fazer antes de andar em matrimônio. Eu acho que todo jovem que está noivo, está namorando, que está em nova... Ele Ou seja, a terapia tem que vir antes já. Não, precisaria fazer uma análise de leitura corporal e comportamental da pessoa com quem você vai se relacionar, que você vai viver uma vida com ela. Acho que isso é importante, né? Mas é importante. E aí as pessoas, sabe, casam e não se conhecem. E ainda tem... Mas se as pessoas falarem assim, olha, eu vou fazer aqui o papel do advogado do anjo, né? Anjo bom. Mas se a pessoa fala assim... Clau, mas a gente se conhece durante o processo, né? De estar juntos. E aí? É assim... Não devia ter feito essa pergunta? Não, poderia ser, né? Mas quando se fala em relação a relacionamento, eu acredito que o relacionamento verdadeiro, ele começa na amizade, né? Quando as pessoas são amigas, eu tenho exemplos, inclusive na minha família, tenho primos, um primo meu querido, amado, que ele ficou anos sendo o melhor amigo da sua esposa.
Quando eles se formaram um dia, casaram, têm uma família. Mas por quê? Porque existiu aquele vínculo de amizade antes de existir o casamento. Certo. Não existe como você ter um casamento se não existe amizade. Claudinara, Clau Reis, nossa terapeuta. Olha, estou muito feliz de você estar aqui, Eu tá também. muito bom. Essa conversa tá maravilhosa. Esse é o tipo de conversa de lareira para você passar aí em frente a uma lareira, conversando, comendo uma boa pizza e tomando um delicioso E olha que já suco aconteceu de uva. comigo, eu já passei comendo pizza com as minhas amigas aqui em Curitiba, falando sobre terapia, falando sobre uma parte que eu gosto bastante quando se lida de cérebro e que eu gosto de estudar são as neurociências, né? Então, eu Ok. também estudo muito neurociências, porque, terminando essa parte que você falou sobre TRG, leitura, análise em leitura corporal e comportamental, ela abraça muito a neurociências. Então, é muito importante a pessoa que está entrando nessa área, ela entender que é tudo parte daqui. E que não adianta a pessoa procurar terapia e não adianta o terapeuta dizer, olha, sou terapeuta, se ele não entender o que tem dentro da mente. Exatamente. Fica muito difícil. Fica complicado. Bom, Clau, a produção preparou aqui várias perguntas para você, mas infelizmente minha produção também está dizendo que a gente tem pouco tempo, que já está encerrando. E vamos fazer o seguinte, eu tenho uma pergunta aqui, por que a terapia é importante mesmo para quem mora fora do país? Só que essa resposta você vai dar no próximo episódio. Tá bom. Esse episódio, É legal. infelizmente, a gente vai ter que encerrar agora, porque o tempo nosso já Tá foi. bom. E a gente vai deixar essa pergunta para o nosso próximo episódio. Por que terapia é importante mesmo para quem mora fora do país? Está ótimo. Bom, o nosso podcast Entre Mim e Você, que na verdade significa mais um bate-papo, uma conversa imersiva com a nossa profissional de terapia TRG, Claudinara Reis, que está aqui e lindamente, sabiamente, começou a abrir a nossa mente em relação à importância de fazer terapia. Cláudio, eu vou deixar com você as palavras finais para você deixar uma mensagem para o pessoal aí que está ainda... Ai, terapia é coisa só para quem está louco, eu ainda não estou louco, né? Como é que a gente pode tirar isso, ajudar essa pessoa a começar a compreender de maneira diferente? Você pode terminar esse nosso episódio dando essa mensagem para essa pessoa, explicando para ela que terapia não é para gente doida, não, é para gente que se gosta. Não, a terapia é para uma pessoa que tem amor próprio. Isso. Em alto nível, em alta escala. Pessoa que se ama. Essa é terapia, a pessoa que tem interesse em ter autoconhecimento e buscar soluções para suas dúvidas e para suas dores. E a pior dor que tem é a dor da alma, Gil. Não tem outra. Entre Mim e Você, esse é o nosso podcast. Muito prazer. Até a nossa próxima oportunidade. Eu sou Gilmar Cerqueira e a gente conversou aqui com a nossa terapeuta TRG, Claudinara Reis. Até a próxima. Tchau.